Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Cena 1. Sou Silvio de Jesus e vocês sabem que é um prazer enorme levar até vocês o melhor do teatro e do cinema. Hoje o nosso cardápio está recheado, como sempre. No nosso perfil das estrelas vamos ter Idris Elba, ele que é sem dúvidas um dos grandes atores de Hollywood, e este perfil é feito a pedido do nosso telespectador João Fulana. Vamos ter entrevista então com Orlando Jalan, ele que é um grande fazedor do teatro, ele é o mentor do teatro de rua e vai ser um papo interessante, sem falar do nosso box office. Nem sempre que há um alto orçamento quer dizer que o filme vai faturar muito. E hoje o Cena 1 traz mais um top 10 da história de Hollywood. Os 10 filmes tiveram maior orçamento, mas tiveram um faturamento para esquecer. Bem-vindos a mais um Top 10 especial do Cena 1. Nesta seleção estão os 10 filmes de maior prejuízo na história do cinema. E James Cameron parece ser autoridade na questão oposta, já que são dele os dois filmes mais lucrativos da história. Avatar, de 2,7 bilhões de dólares, e Titanic, de 2,1 bilhões de dólares. Nesta seleção estão os filmes de saldo negativo igualmente milionário. Para ser bem sucedido, um filme necessita faturar ao menos o dobro do que foi gasto para a produção do mesmo. Contudo, não é feita apenas de sucessos a maior indústria cinematográfica do mundo. Em 10º lugar temos O Portal do Paraíso, de 1980. O filme custou 44 milhões de dólares, com bilheteria de apenas 3 milhões de dólares, ou seja, o saldo negativo é de pelo menos 41 milhões de dólares. O diretor Michael Cimino ultrapassou o orçamento planeado, com tentativa de fazer valer a sua visão ambiciosa. E ainda na edição exigiu do estúdio para manter total controle sobre o resultado final. A consequência foi o filme de desastre em crítica e público. Lugar, Speed Racer, de 2008. Speed Racer custou 120 milhões de dólares, com bilheteria de 93 milhões de dólares. Teve um saldo negativo de 30 milhões de dólares. É o remake de anime japonês da década de 1960, com criadores de Matrix, Andy e Lana Wachowski. Foi responsável por dividir a opinião da crítica e falhou em conquistar o principal público, as crianças. Move it, Speed. It's getting ugly out there. Wasn't my idea. Oh, no? It was his. Em 8º lugar temos Ricos, Bonitos e Infiéis, de 2001. O filme custou 90 milhões de dólares, com bilheteria de 10 milhões de dólares e saldo negativo de 80 milhões de dólares. E não é sempre que um elenco repleto de estrelas ricas e bonitas, arquitetando infidelidades, é o ideal para um filme de sucesso. Este filme, com direção de Peter Chelson, subverteu as expectativas do público do blockbuster. E no lugar de trazer adolescentes nos dramas e aventuras sexuais, Warren Beatty, Goldie Hawn e Diane Keaton compunham os casais de barulho que se ligaram em altas confusões. Em 7º lugar, o 13º Guerreiro, de 1999. O filme apresentou custo de 160 milhões de dólares, com bilheteria de 61 milhões de dólares, isto é, um saldo negativo de 100 milhões de dólares. A impressão era que o sucesso estava garantido e o diretor John McTiernan, de Duro de Matar, passou a comandar a produção de uma adaptação de Devoradores de Mortos. Porém, na exibição teste da primeira montagem da obra, a recepção do público não foi nada animadora. Na tentativa de evitar o fracasso, o filme passou por remontagens.
está em sexto lugar e custou 175 milhões de dólares. A bilheteria foi de 38 milhões, isto é, um saldo negativo de 130 milhões. A Disney tomou surpresa quando a sua animação com lançamento em 3D não somente foi mal nas salas escuras, como também levou o estúdio a um lugar entre as 5 bilheterias mais desastrosas do cinema. Wait! Let me go! I'm in a spaceship! This is so cool! I'm just messing with you. Welcome to Mars. My name is Gribble. This is Two Cat. What's your handle? Milo. How about I call you my bro? Check it. What? Em quinto lugar temos Saara, de 2005. Saara apresentou um custo de 240 milhões de dólares e bilheteria de 119 milhões de dólares, sendo um saldo negativo de quase 80 milhões de dólares. O filme de aventura e caça ao tesouro, estrelado por Penelope Cruz, Matthew McConaughey e Steve Zahn, teve faturamento de 119 milhões de dólares nas salas de cinema de todo o mundo. Porém, os bastidores garantiram ao filme a fama e saldo desastrosos. Bet you 100 there's a toolkit in there. Don't want to rain on your crazy parade, buddy. But I don't think we can fix this thing. Sahara. Hey, where are we going? How about now? But we're making great time! Em quarto lugar, temos Pluto Nash, de 2002. Pluto Nash custou 120 milhões de dólares, com bilheteria de apenas 7 milhões de dólares, saldo negativo de 113 milhões de dólares. Nos anos 1990 era interessante ter Eddie Murphy no elenco de um filme. Em épocas áureas de O Professor Aloprado e Darta Little, o mesmo estrelou enormes sucessos de público e de bilheteria. Porém, nos anos 2000, ventos distintos sopraram na sua carreira, como no desastre com Pluto Nash. Eddie Murphy is Pluto Nash. Pluto? Pluto Nash. It is a pleasure to meet me. the battle between Pretty Evil Let's get it right this time. and Pretty Good Oh, yeah, look at that. Look at me. begins. Well, we were thinking a little more bubblage. But if you wish to stay here, Em terceiro lugar, O Álamo, de 2004. Este filme teve um custo de 145 milhões de dólares e bilheteria de apenas 25 milhões de dólares. Saldo negativo, 120 milhões de dólares. Ron Howard ganhou Oscar por Uma Mente Brilhante em 2002. Estava mirado em faturar mais uma estatueta. No entanto, Howard não permaneceu por lá período suficiente para estar no desfecho da batalha, já que o orçamento pedido de 200 milhões não foi aceita. E mais entraves contribuíram para o diretor passar a câmara para John Lee Hancock. Este não foi tão bem na função. protected what they loved, and gave the world a legend to remember. Em segundo lugar temos A Ilha da Garganta Cortada, de 1995. O custo do filme foi de 110 milhões de dólares, com bilheteria de 10 milhões e saldo negativo de 100 milhões de dólares. O filme com Geena Davis como uma corajosa pirata à procura de um tesouro perdido apresentou orçamento total avantajado em relação aos padrões dos anos 1990, sendo 110 milhões de dólares em investimento e produção e divulgação do filme, que terminou levando para casa somente 10 milhões de dólares arrecadados nos cinemas. Em
primeiríssimo lugar, John Carter, Entre Dois Mundos, de 2012. Os estúdios da Disney não atingiram nem de longe o sucesso pretendido com esta obra. John Carter, Entre Dois Mundos, mistura um pouco de faroeste com ficção científica. No roteiro é contada uma história inteiramente distorcida, com o planeta vermelho apresentando oxigênio e existência do mesmo de seres humanos, com tatuagens se dizendo alienígenas. O filme ocupa a posição líder na seleção dos 10 filmes de maior prejuízo na história do cinema, com custo apresentado de 200 milhões de dólares. E a arrecadação de somente 40 milhões nas bilheterias. Foi mais um Top 10 do Cena 1. Espero eu que se tenham deliciado com tanto fracasso. You are ugly, but you are beautiful. You will fight for us. Get on. We did not cause this, but this very night, we will end it. I was too late once. I won't be again. Aí está então o Top 10 dos filmes que tiveram alto orçamento, mas que tiveram um faturamento para esquecer. Vocês também podem dar as vossas sugestões e a equipa do Cena 1 vai fazer então estas matérias. Vamos então para as nossas antestreias. 2 filmes que vão estrear em 2015. São 2 filmes que prometem fazer muito furor nos cinemas. Um deles é O Regresso ao Passado. Teleciência. Stand down. It's a relationship based on respect. These animals are thinking, I gotta eat. O filme se passa nos dias atuais na ilha Nublar, local onde o Parque dos Dinossauros foi inaugurado, como inicialmente previsto por John Hammond no primeiro filme, O Parque dos Dinossauros. Recebendo 10 milhões de visitantes por ano, o parque é completamente seguro e é descrito por algo na linha do SeaWorld de dinossauros. Mas tudo muda quando um dinossauro geneticamente modificado ameaça o lugar. She was designed to be bigger than the T-Rex. What happened to the sibling? She ate it. We have an asset out of containment. What is that? Her tracking implant, she clawed it out. How would it know to do that? She remembered where they put it in. Oh, God. She's killing for sport. You got 20,000 people. You got no more boats. You don't have enough guns. If we do this my way. We got eyes on target. Light it up! Something's wrong. They're communicating. We're talking about an animal here. A highly intelligent animal. Após a Batalha de Gallipoli em 1919, um pai descobre que seus 2 filhos desapareceram do local. Logo, ele abandona sua Austrália natal e viaja até a Turquia para descobrir o paradeiro dos filhos. All enlisted together. And they died together. They should be buried at home, beside their mother. I'll find them, love. I'll find them and I'll bring them home to you.
is out of date. I didn't come here to sightsee. I'm on my way to Gallipoli. There's nothing there but ghosts. You walk off your farm, you turn up in this place of horrors, and for what? My sons were all killed in one day. I can find them. Maybe we could help him. You know what the chances of finding his boys are? He is the only father who came looking. They're right here. We found your sons, Edward, Henry. How on God's earth did you know they'd be there? But you haven't found Arthur yet. If this is your son, he did not die here. He was taken prisoner. So he's alive. I don't know. But you have hope. Hope's a necessity where I come from. It's not safe. You can't stay. This is not your world. Go home, Mr. Connor. It was my job to steer my boys to manhood. I failed them. I measure a man by how much he loves his children, not by what the world has done to them. Come on. He's alive. I know he is. Aí está então dois grandes filmes. Promessa da Guerra promete agradar muitos telespectadores. É uma mistura de drama e romance à altura que eu acredito que vocês vão se deliciar. E falar de O Mundo dos Dinossauros é falar então do regresso de Steven Spielberg. Ele que veio pela primeira vez com o filme Jurassic Park, e aqui o regresso, obviamente, é com outras tecnologias e, claro, com um orçamento muito maior. Espera-se então ansiosamente pela estreia nos cinemas de mais um filme de Steven Spielberg. Vamos então a um breve intervalo. Voltamos já. Não saiam daí.